Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Adelson Martins, sou responsável pela divisão ferroviária da Voit aqui no Brasil, na América do Sul. Eu gostaria de parabenizar a IAMESP, a Via Brasil Comunicação, por essa 27ª Semana da Tecnologia Metroferroviária. Hoje, eu e o meu colega Leonardo Barbeiro vamos apresentar um pouquinho da Voit para vocês e mostrar algumas novidades de serviços que podem ajudá-los no dia a dia da manutenção dos trens. A Voit é uma empresa familiar, com tecnologia e de atuação global. Contamos com uma ampla rede de unidades de produção e serviços e vendas em todos os 5 continentes. Sendo uma empresa familiar, a Voit é orientada por valores e nossa maior prioridade em tudo aquilo que fazemos é contribuir para definir mudanças de maneira sustentável e buscar soluções inovadoras para nossos clientes. Para isso, combinamos a experiência que nós temos da indústria com o conhecimento digital, para tornar essas soluções mais interessantes e mais atrativas aos nossos clientes. A Voit possui mais de 20 mil colaboradores em 60 países diferentes. Atuamos nos cinco mercados. Nosso faturamento é da ordem de 4,2 bilhões de euros de venda. E nós investimos 4,5% desse faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Falando agora aqui um pouco da linha de produtos ferroviários, que eu acho que é de maior interesse de todos. A Voit possui um amplo portfólio. Nós fabricamos engates, somos especialistas em sistemas de absorção e somos especialistas também em sistemas de tração. Normalmente, ninguém lembra dos engates até uma colisão, ou até que seja necessário fazer um reboque durante a operação, principalmente se for na hora do rush, né? No momento da colisão, o engate é o primeiro a sofrer o impacto. E graças a seu sistema de absorção, ele ameniza os efeitos desse impacto e protege, consequentemente, a estrutura do carro e também, com isso, protege o operador e os passageiros. O engate também é responsável, além de absorver o impacto, ele também é responsável por fazer a conexão mecânica, conexão elétrica e a conexão pneumática entre os carros. Hoje, nossos engates estão presentes em quase todos os metrôs e trens de passageiros do Brasil, e também temos em vários países na América do Sul. Temos um produto aqui que está mostrado no slide, que é o nosso Voit Cargo Flex. Esse produto ele foi desenvolvido para a indústria de carga, para fazer a conexão entre vagões e locomotiva ou entre os vagões. Ele possui uma vantagem de ter uma conexão e acoplamento e desacoplamento muito mais rápido. Agora aqui sobre os redutores, que são um produto que a Voit também fabrica. Os redutores são, de maneira bem simples, explicando, são os responsáveis por diminuir a rotação e aumentar o torque que é transferido para o eixo rodeio. Em 2016, nós montamos, aqui no São Paulo, no Jaraguá, na nossa unidade Fabril, um centro de remanufatura e montagem de redutores. Nossa intenção é nos transformar em um centro de competência e excelência para a manutenção não só do redutor, mas também do conjunto rodeiro completo. A Voit também possui uma grande experiência em sistemas de tração. Nós fabricamos um sistema de tração hoje conhecido como Railpack, que engloba o motor diesel, a transmissão, os redutores, os eixos cardãs e todo o sistema eletrônico de controle. Além também do Railpack, nós também fabricamos inversores de tração elétrico para metrôs e trens de passageiros elétricos. Essa é uma breve introdução da Voit e dos nossos produtos. Agora eu vou passar para vocês o nosso colega aqui, Leonardo, que trabalha com a gente aqui na Voit, e ele vai falar um pouquinho dos serviços que são realizados na Voit e de algumas novidades. Leonardo?
Bem-vindo. Obrigado, Adelson. Boa tarde a todos. Como o Adelson já me apresentou, meu nome é Leonardo Barbeiro. Bom, primeiramente, parabéns aí para a EAMESP pela 27ª Semana de Tecnologia Ferroviária. E eu vou dar continuidade aqui, então, à nossa apresentação da Voit. Bom, esse slide aqui mostra um pouquinho do nosso footprint no Brasil. Nós estamos instalados no bairro do Jaraguá, numa grande área de mais de 300 mil metros quadrados. A Voit fica dentro desse retângulo azul aqui, a Voit Turbo, né? Nós temos 2 galpões aqui de fabricação e manutenção de equipamentos. Um dos nossos produtos carro-chefe são os engates Scharfenberg. E na fábrica de São Paulo, nesse galpão que vocês conseguem ver aí na foto, nós realizamos tanto a fabricação quanto a manutenção desses equipamentos. Nós temos desde uma manutenção corretiva simples, até manutenções preventivas e revisões gerais. Nós realizamos essa manutenção não só nos equipamentos fabricados pela Voit, mas também equipamentos fabricados por outras empresas. Todos os equipamentos, depois da revisão geral, passam por uma verificação de todas as suas características funcionais, se o acoplamento mecânico, o acoplamento elétrico e pneumático estão sendo realizados de forma satisfatória, para apenas após esses testes voltarem ao cliente. Além disso, nós também fornecemos para os nossos clientes soluções customizadas e alguns serviços especiais no campo. Esse segundo galpão que eu estou apresentando aqui é onde nós fazemos tanto a fabricação quanto a manutenção preventiva, corretiva em redutores e rodeiros. Para a realização dessa manutenção, nós também contamos aqui com diversas ferramentas e dispositivos especiais que nos dão mais flexibilidade e agilidade na prestação desses serviços. E também temos ali no fundo, dentre aquele gradil amarelo que vocês podem observar na foto, uma bancada de testes que tem a mesma finalidade de sempre, ao término de um serviço realizado, monitorar como que está o desempenho desse equipamento. Então, nós conseguimos monitorar tanto a temperatura quanto a vibração em diversas rotações diferentes. Mais recentemente, alguns anos atrás, nós também ampliamos um pouco o nosso portfólio de serviços, trazendo uma prensa rodeiro para a nossa fábrica. Com a prensa rodeiro agora, nós somos capazes de receber o rodeiro completo e realizar desde a desmontagem dos rolamentos de ponta de eixo, a desmontagem da roda, a desmontagem dos freios de disco, para a realização da desmontagem do redutor e a revisão completa do mesmo. Posteriormente, a gente consegue fazer toda a montagem através da prensa rodeiro, a montagem da roda, de acordo com as normas, tanto americana quanto da norma europeia, a R na seção G2 e a EN 13261. Além disso, esse equipamento nos traz uma flexibilidade muito interessante. Nós conseguimos atender os equipamentos dos clientes, os rodeiros desde bitolas métricas, standard, larga, e conseguimos fazer o ajuste necessário aqui. Esse equipamento também nos possibilita realizar teste de backpress. Esse teste ele está, inclusive, de acordo com a norma europeia, né, a EN 13261. Nós aplicamos uma força contrária à prensagem da roda de 20% acima da força mínima estabelecida para esse equipamento. E verificamos se a roda está devidamente ancorada. Por 30 segundos não pode haver nenhuma movimentação. Além disso, como eu já falei, a gente consegue fazer um serviço completo no rodeiro. Rolamentos de ponta de eixo, montagem e desmontagem dos discos de freio. Bom, agora indo mais adiante, eu gostaria de passar para vocês aqui alguns serviços que a Voit está incluindo no portfólio, ou que incluiu recentemente, ou que está prestes a incluir, que tem tudo a ver aqui com a 27ª Semana da Tecnologia. São serviços de cunho inovador e que trazem bastante sustentabilidade para nós e para os nossos clientes.
O primeiro deles é o OnCall Video. OnCall Video é um aplicativo que pode ser instalado em diversos dispositivos digitais diferentes, como tablets, celulares, laptops, até data glasses, e ele serve para promover um encontro virtual entre um expert, pode estar remoto em qualquer local do mundo, e o técnico de campo, que está ali frente a frente ao equipamento, muitas vezes precisando de um auxílio, de um suporte. A princípio, a gente pode até fazer uma comparação com um WhatsApp Video, né? Mas ele traz muito mais ferramentas e muito mais possibilidades nessa interação entre o expert e o técnico de campo. Algumas dessas possibilidades são a troca de arquivos online em real time, arquivos como, por exemplo, desenhos, diagramas elétricos, diagramas pneumáticos, ou até mesmo o congelamento de alguma imagem específica que o técnico estava mostrando para poder apontar algum local para fazer uma manutenção, para fazer uma verificação mais aprofundada. Além disso, também é possível conectar outros tipos de hardwares que se comportem como uma câmera. Por exemplo, um endoscópio, para fazer algumas investigações em locais que são impossíveis de verificar sem a desmontagem do equipamento, ou câmeras termais. Também é possível conectar uma câmera termal diretamente para que o expert faça análise em conjunto com o técnico das diferentes temperaturas aí que estão sendo verificadas no equipamento. Um segundo serviço, na verdade um segundo produto que está relacionado aos nossos serviços é o Smart Chaco. O Smart Chaco é um monitoramento remoto dos engates e das condições operacionais do engate no trem. Ele é composto por essa pequena caixinha aqui, tem até um fósforo aqui para ter uma comparação do tamanho dela na realidade. E essa caixinha tem um conjunto de sensores aqui dentro, desde sensor GPS, sensor de temperatura e alguns acelerômetros. Essa caixinha está conectada via NFC a algum dispositivo que faz a transferência remota para uma nuvem. E esses dados que são adquiridos, que estão gravados na nuvem, em real time são processados e podem ser exibidos através do aplicativo Smart Chaco ou através de algum outro aplicativo conveniente para o cliente. Bom, com isso, é possível realizar o monitoramento da condição do engate de algumas situações, como, por exemplo, se o engate está acoplado ou desacoplado, se houve algum acoplamento em velocidades acima das velocidades especificadas para esse equipamento, se o tubo de deformação, um equipamento de segurança do engate, foi acionado ou não. E com isso é possível já fazer um diagnóstico real-time e antecipar uma manutenção, ou fazer a manutenção no tempo adequado. Alguns dos benefícios desse equipamento, desse monitoramento remoto, estão exibidos nesse slide. A gente pode, com a introdução dele, ajudar a manter a disponibilidade do trem bastante baixa. Também é possível otimizar alguns custos de manutenção e ajuda também a fazer o planejamento das manutenções preventivas desse engate, desse equipamento. Além disso, a gente também pode atuar nas ocorrências mais sérias automaticamente ou logo após a verificação dessa ocorrência, como por exemplo que eu falei, de um tubo de deformação atuado. Muitas vezes esse equipamento está atuado e nem é percebido até a próxima inspeção do trem. Dessa forma, é possível perceber e rapidamente atuar nesse equipamento, fazendo a substituição e garantindo com isso a segurança do engate e, consequentemente, do trem. Além disso, esse equipamento, também por possuir diversos sensores, ele pode monitorar, está monitorando, né, as vibrações. E qualquer vibração atípica ou qualquer ruído anormal proveniente da via ou de qualquer outra situação da operação também é possível de ser verificado. Um terceiro serviço bem interessante que eu gostaria de trazer aqui para todos
já bastante falado atualmente, mas nem tanto falado e utilizado na indústria ferroviária, é a manufatura aditiva, ou serviços de impressão 3D. A Voit já tem utilizado essa nova tecnologia de manutenção de manufatura aditiva em alguns componentes ferroviários, com o objetivo de realizar reparos, reformas ou retrabalhos. Com isso, claro, né, nós temos uma redução de custos envolvidos nesses reparos e nessas atuações. Nós promovemos uma maior rapidez, uma agilidade na execução do serviço para os nossos clientes e trazemos uma sustentabilidade maior, né, com a aplicação de menos matéria-prima. Eu trouxe aqui um case, um exemplo muito interessante que aconteceu há poucas semanas atrás na Voit, na fábrica da Alemanha. Nesse exemplo de aplicação, nós temos uma carcaça da válvula de freio de uma transmissão de locomotiva. Essa é uma carcaça em ferro fundido. E essa carcaça em ferro fundido, como é possível verificar aqui na imagem, está quebrada, né? Esse canto aqui dela, onde tem essa furação de fixação, está quebrada. Ao invés de nós concentrarmos esforços aqui, tempo e dinheiro para fazer todo o levantamento da geometria dessa carcaça, de fazer um novo projeto, um projeto do molde, e depois ter custos relacionados à criação desse molde e depois a realizar a produção dela, né, através do ferro fundido, a Voit optou por fazer esse serviço, fazer esse reparo com a impressora 3D. E aqui eu dou um passo a passo de como foi esse case. Então, primeiramente foi realizado a preparação do componente, fazendo uma pré-usinagem no local onde foi aplicado, né, o material aditivo. Foi realizada a criação do gêmeo digital da peça, né, toda a geometria da peça quebrada e também a geometria da parte que foi impressa, né? E esses parâmetros foram inseridos na impressora, todos esses parâmetros. Bom, é feita uma preparação da impressora com esses parâmetros, mais a peça propriamente dita, numa base específica, e começa o processo de impressão. Nesse caso, o processo de impressão levou apenas 1h30. Depois do processo de impressão, foi realizada uma usinagem final e a peça está reparada e pronta para utilização. Nesse caso, alguns ensaios não destrutivos foram realizados também, para garantir que a peça estava em boas condições de uso. E, com isso, a gente garantiu uma resolução do problema muito mais rápida e menos custosa para os nossos clientes. Um quarto serviço inovador que a Voit já está lançando, está em fase de protótipo, em testes já na Alemanha, é o sistema de lubrificação automática. Como o próprio nome diz, o sistema de lubrificação automática proporciona uma lubrificação tanto dos engates frontais, automáticos e semiautomáticos, quanto dos engates semipermanentes. Ele é composto de um reservatório de graxa, de uma bomba e de todas as conexões nos pontos devidos de engraxamento e de lubrificação do engate. Com a introdução desse novo sistema, a gente consegue eliminar alguns custos de manutenção relacionados a essa atividade propriamente dita e também consegue alguns novos benefícios, como, por exemplo, a eliminação da dificuldade de fazer a lubrificação de alguns pontos mais inacessíveis, ou não inacessíveis, mas com maior dificuldade de acesso. Aqui nesse engate, por exemplo, da frente do trem, a parte da cabeça do engate, nós podemos perceber que é super fácil de acesso. Mas, em compensação, o corpo do engate e o bloco de ancoragem, eles podem ter pontos de lubrificação de bastante difícil acesso, mesmo quando o trem está numa vala. Bom, com isso,
nós garantimos aí uma lubrificação mais adequada, diminuindo a oxidação e corrosão de alguns dos componentes desse engate. E com isso, claro, fazendo o prolongamento da vida útil dos mesmos. Esse quadrinho aqui é bem interessante, ele faz uma comparação da lubrificação manual com a lubrificação automática. Uma lubrificação manual, mesmo que bem planejada e bem realizada pelos técnicos de campo, ela pode ter intervalos longos, mas ao mesmo tempo irregulares, né? Não é sempre que a manutenção é prevista, é planejada, que ela é realizada naquele mesmo dia, ou às vezes naquela mesma semana. Às vezes é necessário de adiar ou de antecipar um pouco essa manutenção. Além disso, quando o técnico está aplicando a graxa, ele pode aplicar um pouco de graxa a mais ou um pouco de graxa a menos, porque ele não tem um parâmetro adequado ali para ele. É um trabalho manual, intensivo, e além disso tem diversos pontos, todos os pontos de lubrificação, eles estão hoje sujeitos às influências ambientais, sem contar os pontos de difícil acesso que eu acabei de falar. A lubrificação automática promove a lubrificação do equipamento em intervalos mais curtos e bem regulares. Com isso, a gente garante que sempre está trazendo graxa nova na quantidade exata necessária para o equipamento funcionar de forma adequada. Com isso, a gente promove até 95% de economia na carga de trabalho, sendo necessário apenas a mão de obra técnica para repor a graxa no reservatório. Outro ponto super importante é que o sistema passa a ficar imune a influências ambientais, por ser um sistema fechado. E os pontos de difícil acesso vão ficar igualmente lubrificados aos pontos de mais fácil acesso. Esse é um sistema bem interessante. Bom, com isso eu trouxe aqui esses novos serviços e produtos. E, de novo, eu gostaria de agradecer aí a nossa participação na 27ª Semana de Tecnologia Ferroviária. Muito obrigado a todos. Adelson. Olha, obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer também a todos pela participação. Aqui nós estamos colocando os nossos dados de contato, eu e do Leonardo. Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvidas que possam ter. Muito obrigado.